Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de circuitos elétricos. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os indutores. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Lenz, que nos informa sobre a tensão induzida nos terminais dos indutores, e também vamos apresentar o conceito de reatância indutiva, e como isso se comporta em termos de circuitos elétricos. Então, uma das características mais importantes em termos do comportamento dos indutores nos circuitos elétricos, é que esse componente se opõe à variação da corrente elétrica em seus terminais. Tá? O indutor ele não admite variações bruscas de corrente. Então, se você tem um indutor que está sendo circulado por uma corrente constante, de forma contínua, uma corrente contínua que não altera seu valor no tempo, e de repente você corta essa corrente, você abre uma chave e interrompe essa corrente de forma brusca, o que é que vai acontecer? O componente ele vai se opor a essa interrupção de corrente e ele vai usar a energia que está armazenada nele em termos de campo magnético, como nós falamos na última aula. Ele vai usar essa energia para criar uma tensão elétrica nos terminais do indutor, de forma que essa tensão faça com que a corrente continue circulando. E aí, obviamente, essa energia que ele armazena é uma energia que está numa quantidade limitada, então ele não vai conseguir manter a corrente circulando indefinidamente. Então ele vai, ao longo do tempo, descarregando até que a corrente chega a zero. Tá? Mas, num primeiro momento, ele se opõe a essa variação brusca da corrente e usa a sua energia armazenada para tentar amortecer essa variação ao longo do tempo. Ok? Bom, então, exatamente o que eu disse aqui. Quando há a variação da corrente elétrica, uma tensão elétrica é induzida nos terminais do indutor no sentido oposto ao da variação da corrente. Isso aqui, esse enunciado, é justamente a lei de Lenz, é conhecida como lei de Lenz. Ela vai nos dizer exatamente isso, que quando você varia a corrente elétrica em um indutor, nos terminais desse indutor vai surgir uma tensão elétrica de forma oposta ao sentido da variação da corrente. Então, por exemplo, se a corrente ela vai variar nesse sentido aqui, no sentido da esquerda para a direita, então vai surgir uma tensão no sentido com o polo positivo na esquerda e o negativo na direita, que é justamente o sentido oposto ao da variação da corrente, Já que numa fonte de tensão, a convenção é que a corrente sai do terminal positivo para o negativo, Aqui ele vai surgir no sentido oposto, justamente o que? Para se opor à variação da corrente elétrica, tá certo? Então, em termos matemáticos, vamos representar da seguinte forma, Eu tenho aqui um indutor. Há uma corrente nesse indutor aqui, essa corrente ela vai variar com o tempo, ela não será constante, então vai surgir nos terminais desse indutor uma tensão, estou chamando de tensão VL, que também vai variar com o tempo, Portanto, eu tenho uma corrente em função do tempo e uma tensão em função do tempo. E quem é esta tensão elétrica? Esta tensão elétrica ela vai ser igual a indutância do componente, que nós falamos na aula passada, da indutância, uma característica fundamental dos indutores, ela vai ser igual a indutância vezes a derivada da corrente elétrica no tempo. A derivada da corrente elétrica no tempo indica tão somente a variação da corrente elétrica no tempo, a taxa de variação da corrente elétrica no tempo. Tá? Então, em resumo, a tensão elétrica nos terminais do indutor é igual a indutância, ao valor da indutância, vezes a taxa de variação da corrente elétrica. Isso significa que quanto mais rápida for a variação da corrente elétrica, maior vai ser a tensão que surge nos terminais do indutor.
E também quanto maior for a indutância desse componente, maior vai ser a tensão que surge nos terminais do indutor, né? Isso é meio óbvio porque nós dissemos na aula passada que a indutância representa a capacidade do componente a armazenar energia na forma de campo magnético. Então, se ele armazena mais energia, ele vai ter condições de criar uma tensão maior para se opor à variação da corrente, tá certo? Se a variação da corrente elétrica for uniforme, ou seja, houver uma taxa de variação uniforme, a corrente está variando 2 amperes por segundo, por exemplo, né? Então, isso é uma variação uniforme. Aí nós podemos substituir esta expressão por essa daqui, né? Que a tensão elétrica vai ser igual à indutância vezes a variação da corrente, a taxa de variação da corrente, sobre a variação do tempo, né? Então, por exemplo, a corrente alterou de 1 para 2 amperes em 1 segundo, né? Então, eu vou ter uma variação de 1 ampere em 1 segundo, tá certo? E aí a gente utiliza essa expressão aqui, que é uma expressão particular para esse caso geral aqui, só que esse caso geral aqui necessita do conhecimento do cálculo diferencial, que é uma ferramenta matemática que a maioria de vocês ainda não conhece, tá certo? Então nós vamos trabalhar com essa expressão aqui. Bom, primeiro exemplo da aula, qual é a tensão induzida nos terminais de uma bobina de 50 henries quando a corrente varia de 0 para 10 kA em 1 segundo, né? Vamos considerar aqui que essa variação ocorreu de forma uniforme, né? Com a mesma taxa de variação. E aí o que é que nós temos aqui? Nós temos a expressão de que a tensão induzida vai ser igual a indutância vezes a variação da corrente sobre a variação no tempo. Isso é a lei de Lenz, né? Então, quem é o valor da indutância é 50 henries vezes qual foi a variação da corrente? 10.000 amperes. Então, 10 vezes 10 elevado à terceira, né? De quilo aqui. Dividido pela variação do tempo, que foi 1 segundo, né? A taxa de variação no tempo aqui é 1 segundo. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar numa tensão elétrica de 500 kV, que é uma tensão muito elevada, tá certo? Essa tensão, ela pode provocar, inclusive, o que a gente chama de disruptura dielétrica do ar, ou arcos dielétricos, né? Como esse vídeo que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Vejam só o que acontece aqui, tá? E aí, ao final do vídeo, eu explico o que aconteceu. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu ali? Isso aqui é uma chave seccionadora de uma linha de transmissão, tá certo? Do sistema elétrico aí de alta tensão. O que aconteceu? Estava circulando uma corrente elétrica no circuito, né? E aí, de repente, essa chave foi aberta. Então, houve a interrupção brusca da passagem de corrente elétrica. O sistema elétrico de potência, a maioria ainda não estudou, mas quando vocês estudarem, vocês vão ver que o sistema elétrico de potência, ele tem um comportamento indutivo, ele tem uma componente indutiva muito alta, né? Então ele pode ser visto também como uma carga indutiva. E aí o que acontece se você tenta interromper de forma brusca a corrente em um indutor? É o que nós estamos estudando agora. Ele vai utilizar toda a energia que está armazenada em forma de campo magnético, né, para criar ali nos terminais do indutor uma tensão elétrica muito alta, de forma que a corrente elétrica continue passando pelo indutor, que é exatamente o que aconteceu aqui na chave, né? Mesmo quando a chave foi aberta, a indutância do sistema criou uma tensão elétrica ali nos terminais da chave muito alta, de forma que o ar foi ionizado, né? Então ele se tornou um condutor e a corrente elétrica continuou circulando pelo ar. Ela não foi interrompida, ela continuou circulando pelo ar, né? E aí isso a gente chama de arco elétrico, né? O arco elétrico ele tem uma duração que é proporcional à energia que está armazenada nos indutores, né, do sistema. E aí depois que essa energia toda é descarregada,
aí o arco elétrico se extingue, né? Então nós vamos ver isso novamente aqui no outro caso, o mesmo fenômeno. Então, quando a chave foi aberta, a corrente seria interrompida bruscamente, mas a indutância do sistema fez com que essa corrente continuasse circulando por um determinado momento, tá certo? Então, isso é uma característica muito importante dos indutores, né? E como a gente está vendo aqui, afeta inclusive o funcionamento do sistema elétrico, já que no sistema elétrico nós temos cargas indutivas, tá certo? Como, por exemplo, os motores são indutores, né? Os motores são compostos por bobinas. Então, os motores têm cargas indutivas e boa parte das cargas no sistema elétrico são feitas de motores, né? Não só o motor em si, mas, por exemplo, ventiladores, motores industriais, tudo isso é composto por cargas indutivas, tá certo? Bom, vamos fazer aqui agora um segundo exemplo. O exemplo diz o seguinte: qual a tensão induzida nos terminais de uma bobina de 4 mA quando a corrente varia no tempo conforme o gráfico abaixo? Tá? Então eu tenho uma corrente que é aplicada numa bobina e ela varia de acordo com esse gráfico aqui, né? Então ela vai de 0 até 10 mA, depois desce novamente para 0 amperes. E aí qual é a tensão em cada momento? É isso que a gente tem que representar. Então aqui a gente pode dividir o gráfico em 1, 2, 3, 4 momentos distintos, né? O primeiro momento é quando a gente tem de 0 a 2 segundos. O que é que eu tenho aqui? Uma corrente igual a zero, tá? Uma corrente igual a zero de forma constante. Então isso aqui, se eu for pegar lá na lei de Lenz e substituir os valores aqui, eu vou ter o quê? A indutância 4 mH, o milli aqui é representado pelo 10 a menos 3, 4 mH, vezes. Quem é a variação da corrente nesse intervalo? É zero, né? A corrente foi de 0 a 0, variação 0. E a variação do tempo aqui foi de 0 a 2 segundos, portanto 0 a 2 milissegundos, né? Está em milissegundos esse aqui. Então, portanto, 2 milissegundos. Isso aqui vai dar uma tensão de 0 volts, né? Que eu já podia de cara dizer que era 0 volts, porque não houve variação de corrente, então não há tensão nos terminais do indutor. Bom, no segundo momento do gráfico aqui, que vai de 2 a 4 segundos, eu vou fazer a mesma aplicação da lei de Lenz. Então, eu vou ver que a tensão induzida aqui agora vai ser a indutância, 4 mH, vezes quem é a variação da corrente elétrica. Ela foi de 0 a 10 mA. Então, houve uma variação aí de 10 mA, né? 10 mA está aqui. Quem é a variação do tempo? O tempo foi de 2 a 4 milissegundos, né? Então foi 1, 2 milissegundos aqui de variação. Então 2 milissegundos. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar numa tensão de 20 milivolts, tá? Então nesse momento aqui surgiu uma tensão de 20 milivolts nos terminais do indutor. No terceiro momento, que vai de 4 a 9 milissegundos, eu tenho agora a corrente decrescente, né? Então vamos novamente aplicar aqui a lei de Lenz. Quem é a tensão nesse caso aqui? A indutância, 4 mH, vezes quem é a variação da corrente, né? A corrente variou de 10 mA para 0. Então ela variou menos 10 mA. É o que está aqui, menos 10 mA. E quem é a variação do tempo? O tempo variou de 4 milissegundos para 9. Então, houve a variação de 5 milissegundos, né? De 4 para 9, 5 milissegundos é o que está aqui. E aí, calculando, fazendo essa conta aqui, a gente chega num valor de menos 8 milivolts. Perceba que, quando a corrente estava crescendo, foi aplicada uma tensão, surgiu, né? Foi induzida uma tensão positiva nos terminais do indutor. Quando a corrente estava decrescendo, surgiu uma tensão negativa nos terminais do indutor. Isso pelo que nós falamos anteriormente, né? A tensão que surge nos terminais do indutor, ela sempre vai se opor à variação da corrente elétrica, tá? Então, nesse caso, positivo quando a corrente está crescendo e negativo quando a corrente está decrescendo. De 9 até infinito aqui, né, acima de 9 milissegundos, seria o último momento do gráfico.
a corrente volta a zero, né? Então, nesse caso, evidentemente, a tensão no indutor também será zero, tá? Já que não há variação de corrente aqui. E aí, como que ficaria o gráfico da tensão nos terminais do indutor, né? A gente pode traçar esse gráfico aqui, que eu tenho de 0 a 2 segundos a tensão igual a zero, de 2 a 4 segundos a tensão vai ser igual a 20 mV, como está aqui, 20 mV. E aí, de 4 a 9 segundos, a tensão vai ser de menos 8 mV, como está aqui. E acima de 9 segundos, a tensão vai voltar para zero. Tá? Então, se eu aplicar uma corrente com essa característica nos terminais de um indutor, surgirá uma tensão com essa característica no indutor. Tá certo? Essa seria a resposta do indutor para essa entrada de corrente aqui. Ok? Bom, a partir da análise da expressão para a tensão induzida no indutor, é possível concluir o seguinte, né? A partir desses exemplos que nós realizamos também, é possível concluir o seguinte. Quanto mais rápida for a variação da corrente, maior vai ser a tensão induzida. Então, voltando no exemplo aqui, ó, essa subida foi mais rápida do que a descida, né? Ele subiu para 10 mA em apenas 2 milissegundos e aqui ele desceu os 10 mA em 5 milissegundos. Então a subida foi mais rápida, por isso a tensão que surge nos terminais do indutor é maior também, né? Outra coisa é que se a variação da corrente for uniforme, a tensão induzida também terá variação uniforme. Isso quer dizer o seguinte, que nesse caso aqui do exemplo, eu tenho uma corrente variando de forma uniforme, ou seja, ela está variando aqui a uma taxa constante, né? Ela não está variando de forma aleatória, ela está variando a uma taxa constante, significa que a tensão que surge aqui nos terminais do indutor vai ser constante, porque a tensão é proporcional à taxa de variação da corrente. Se a taxa de variação da corrente não muda, então a tensão também não muda, tá certo? Outra conclusão é que, se a corrente for constante, a tensão induzida será zero. Então, mesmo se aqui no exemplo a gente tem a corrente constante em 0 mA, mas mesmo que ela fosse constante em um outro valor diferente de zero, vamos supor que aqui ela ficasse constante em 5 mA. Mesmo nesse caso, a tensão induzida seria zero. Por quê? Porque a corrente não está variando. Então a tensão que surge nos terminais ela não é proporcional ao valor da corrente elétrica, ela é proporcional à variação da corrente elétrica. Se eu tenho uma corrente elétrica constante no indutor, a tensão induzida nos terminais desse componente é zero, tá certo? Então essas são conclusões importantes que a gente pode retirar aqui da expressão para a tensão induzida no indutor. E aí, uma análise que a gente precisa fazer é o que acontece, né, com o indutor quando ele é submetido a uma corrente senoidal, que é a corrente dos circuitos de corrente alternada que nós já estamos estudando desde o início do curso, né? Então, o que ocorre é o seguinte, quando o indutor é submetido a uma corrente senoidal, uma tensão cossenoidal será induzida nos seus terminais, né? Então, eu vou ter um seno para a corrente elétrica e vou ter um cosseno para a tensão elétrica. Isso significa dizer que a corrente elétrica estará atrasada de 90 graus em relação à tensão elétrica, tá? Então isso é uma conclusão importante. No indutor, a corrente elétrica está atrasada de 90 graus em relação à tensão elétrica. Tudo bem? A tensão elétrica ela é adiantada em relação à corrente, ou a corrente é atrasada em relação à tensão, tá certo? Isso aí a gente pode demonstrar, tá certo, matematicamente. Então nós temos, por exemplo, aqui a expressão para essa onda de corrente elétrica aqui vai ser quem? Vai ser o I, o valor de pico, né, da corrente elétrica, que eu estou chamando de IP, vezes um seno de ômega t, né? O ômega aqui, nós já falamos nas aulas anteriores, é a velocidade angular, que é igual a 2π vezes a frequência do sinal, tá certo? Então, a expressão matemática para essa senoide seria
o valor de pico da corrente vezes o seno de ômega t, tá? E aí, quem será, portanto, a tensão elétrica quando eu aplico uma corrente dessa no meu indutor? A gente sabe lá pela lei de Lenz que a tensão elétrica vai ser a indutância vezes a derivada da corrente elétrica no tempo, ou a taxa de variação da corrente elétrica no tempo, tá? E aí, a gente precisa de conhecimento de cálculo diferencial para fazer isso, então eu não vou entrar nesse detalhe matemático, apenas vou dizer que o resultado, quando a gente faz a derivação da expressão da corrente, o resultado dessa derivação é que a tensão elétrica vai ser igual à indutância vezes a corrente de pico vezes ômega vezes cosseno de ômega t. Tá? Essa é a expressão resultante para a tensão elétrica. E não é possível demonstrar matematicamente aqui porque necessita de conhecimento de cálculo diferencial. Mas, enfim, este é o valor, esta é a expressão da tensão elétrica, né? E nós podemos aí reescrever esse valor da expressão da corrente elétrica em termos do seno. Então, nós podemos dizer que o cosseno de ômega t é igual ao seno de ômega t mais 90, né? Porque o seno e o cosseno ele têm formas idênticas, muda apenas que o cosseno começa no seu valor máximo e o seno começa no seu valor mínimo, sendo que a diferença, né, entre essas duas ondas é de 90 graus. O cosseno está adiantado de 90 graus em relação ao seno, né? Então eu posso dizer que o cosseno é igual ao seno mais 90 graus, né? Significa que ele está deslocado, adiantado 90 graus, tá certo? Então eu posso escrever essa expressão aqui para a tensão no indutor. Portanto, quando eu aplico um sinal senoidal no indutor de corrente, né? Corrente igual a valor de pico vezes seno de ômega t, o resultado é que eu vou ter aí uma tensão no indutor igual a indutância vezes o valor da corrente de pico vezes ômega vezes seno de ômega t mais 90, tá certo? E aí vamos trabalhar agora essas expressões da corrente e da tensão no indutor na forma fasorial, tá? Vamos tentar colocar essas expressões na forma fasorial. Primeiramente aqui a expressão da corrente, né? Se a gente relembrar das aulas passadas, como é que eu coloco isso aqui na forma fasorial? Isso aqui na forma fasorial vai ser simplesmente o valor eficaz da corrente e um ângulo de fase igual a zero, né? Por quê? Porque o seno, né, ele inicia em zero, no ângulo 0 graus. Então, eu tenho aqui a fase 0 graus e o valor do meu fasor é, quem é o valor de pico sobre raiz de 2, que é o valor eficaz, né? A gente falou lá que a gente sempre representa fasores por seus valores eficazes, tá? Então a corrente, o fasor da corrente elétrica aqui vai ser simplesmente o valor eficaz com ângulo de fase igual a 0 graus, tá? Se eu for colocar isso aqui, isso é a forma polar, né? Se eu for colocar isso aqui na forma retangular, como é que a gente faz, né? A gente pega o módulo do fasor vezes o cosseno da fase, isso é a parte real do meu fasor, né? Mais J, que é a unidade imaginária, vezes o módulo do meu fasor vezes o seno da fase, tá certo? Portanto, é o valor da corrente, o valor eficaz da corrente vezes cosseno de 0 graus, mais J, o valor eficaz da corrente, vezes seno de 0 graus. Tá? A gente sabe que cosseno de 0 é igual a 1 e seno de 0 é igual a 0. Né? Portanto, esse termo aqui imaginário some e a forma retangular, né, para o fasor corrente é simplesmente que o fasor corrente é igual ao valor eficaz da corrente, né? Já que ele não tem nenhuma parte imaginária, tá certo? É simplesmente esse valor aqui, tá? Isso aí todo mundo conseguiu acompanhar, tá? E aí vamos fazer agora a mesma coisa para a expressão da tensão, né? Vamos transformar isso aqui num fasor na forma retangular.
Inicialmente eu vou colocar ele na forma polar. Eu sei que na forma polar ele vai ser igual a esse valor aqui de pico, né, dividido por raiz de 2, que é para me dar o valor eficaz, né? Então, quando eu divido o valor de pico por raiz de 2, eu tenho o valor eficaz da corrente e eu repito esses termos aqui, né? Indutância vezes ômega, tá? Então, ômega L vezes o valor eficaz da corrente e a fase, nesse caso, é 90 graus positivos, né? Que ele está somando aqui 90 graus, tá? Então, essa é a forma polar do meu fasor tensão. Se eu quiser colocar isso aqui na forma retangular, como é que eu faço? Eu vou pegar o módulo ômega L vezes o valor eficaz da corrente, multiplicar pelo cosseno da fase, que é 90 graus, isso é a parte real, mais J vezes o módulo ômega L vezes o valor eficaz da corrente, vezes o seno da fase, né? O seno de 90 graus. E aí nós sabemos que o cosseno de 90 graus é 0, e o seno de 90 graus é 1. Portanto, no caso da tensão, eu vou ter agora esse termo real vai sumir e eu vou ter somente o termo imaginário, tá certo? E aí, no caso da tensão, o resultado é que a tensão no indutor é igual a J ômega L vezes o valor eficaz da corrente elétrica, tá certo? Então, percebam que a corrente tem somente a parte real e a tensão tem somente a parte imaginária. Isso é a tensão e a corrente elétrica para o indutor em um circuito CA, tá? Então, logo, é possível relacionar os fasores tensão e corrente, né? A gente está vendo aqui que a corrente, o valor eficaz da corrente elétrica é o próprio fasor corrente, né? Então, substituindo esse termo aqui pelo fasor corrente, eu posso escrever que o fasor tensão é igual a J ômega L vezes o fasor corrente, tá? Isso aqui é simplesmente substituindo esse valor aqui. E aí, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que a tensão está dada em função da corrente por um termo J ômega L. Se eu fizer uma analogia com a lei de Ohm, né, como é que eu tenho lá no resistor? No resistor eu tenho que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então eu estou vendo que essa expressão aqui para um indutor, ela está bastante semelhante, só que no lugar da resistência eu tenho aqui o valor de J ômega L, que é o que está aqui relacionando, né, a corrente com a tensão elétrica. Então, esse valor de J ômega L é o que a gente chama de reatância indutiva. A reatância indutiva, representada aqui pela letra XL, ela representa a oposição à passagem de corrente elétrica no indutor em um circuito CA. Então, a reatância indutiva ela seria aí o equivalente à resistência elétrica para o caso do resistor. No caso do resistor, eu tenho a resistência elétrica, no caso do indutor, eu tenho a reatância indutiva, tá? E essa reatância indutiva, ela é dada em ohms também, assim como a resistência, e ela é calculada em termos de J ômega L, né? Então, ela vai ser dependente basicamente da indutância do componente e da frequência em que esse componente está no circuito que esse componente está trabalhando, né? Porque a gente sabe que o ômega é igual a 2π vezes a frequência. Então, ela vai mudar não só de acordo com a indutância do componente, mas também de acordo com a frequência do circuito em que ela está inserida, né? Quanto maior for a frequência, maior vai ser a reatância indutiva, tá? E aí aqui a gente já consegue notar que se a frequência for igual a zero, ou seja, se o circuito for de corrente contínua, né, que aí eu vou ter frequência igual a zero, eu vou ter a reatância indutiva igual a zero também, né? Eu não tenho reatância indutiva no meu circuito se ele for de corrente contínua. Isso aí a gente pode concluir antes mesmo de falar da reatância indutiva, porque quando a gente viu lá no exemplo anterior, quando eu tenho a variação, quando eu tenho corrente constante, né, eu não tenho variação na corrente elétrica, a tensão no terminal do indutor é igual a zero. Então, para ter, nessa expressão aqui, para ter uma tensão igual a zero, eu precisaria ter esse termo aqui igual a zero, tá?
Então, quando a corrente no circuito for contínua, a tensão no indutor é zero e a reatância indutiva desse indutor é zero. Tá? Isso significa dizer que esse indutor não tem nenhuma importância no circuito. Ele vai funcionar como se fosse um curto-circuito somente. Tá certo? Bom, e aí a conclusão de toda essa explicação é o seguinte, que para análise de circuitos elétricos, o indutor ele pode ser substituído pelos seguintes modelos. Se eu tiver o indutor em um circuito de corrente contínua, ele vai estar sendo percorrido por uma tensão constante, significa dizer que a tensão em seus terminais, ele está sendo percorrido por uma corrente constante, significa dizer que a tensão em seus terminais será nula. Isso significa que ele vai se comportar como um curto-circuito. Então eu posso eliminar o indutor do meu circuito, né, colocando ele, substituindo ele por um curto-circuito. Né? Vai ser percorrida aqui uma corrente elétrica e tensão igual a zero. Então ele não vai ter efeito nenhum no meu circuito. Agora, se o indutor estiver em um circuito de corrente alternada, aí eu posso substituir esse indutor por uma reatância indutiva, tá? E aí ele vai ser um componente semelhante à resistência, só que nesse caso, em vez de resistência, eu vou ter reatância e a reatância é dada por J⍵L, né? O L é a indutância que depende da característica construtiva do componente e o ômega é 2π vezes a frequência, que vai depender justamente da frequência do sinal de corrente aqui que está passando no circuito, tá certo? E aí eu substituo, portanto, o meu indutor por uma reatância indutiva e consigo calcular aqui tranquilamente a tensão nesse indutor, que vai ser igual a reatância indutiva vezes a corrente. Isso em termos de fasores, né? Trabalhando com fasores. O fasor tensão vai ser igual a reatância indutiva vezes o fasor corrente. Ok? Isso vale, portanto, a equivalência da lei de Ohm, né? Eu posso continuar utilizando a lei de Ohm na análise dos circuitos, mesmo tendo a presença de um indutor, tá? Basta que eu substitua o indutor aí por uma reatância indutiva, ok? E utilize fasores, né, para fazer a análise do circuito. Bom, vamos fazer aqui mais um exemplo na nossa aula, o exemplo 3, em que é dito o seguinte: um circuito de filtragem de sinais consiste em uma bobina de 20 mA que funciona a uma frequência de 950 kHz. Qual a reatância indutiva do circuito? Bom, então a gente sabe que a reatância indutiva é J⍵L, e aí eu vou ter o ômega igual a 2π vezes a frequência, substituindo aqui, né? Portanto eu tenho 2πf vezes a indutância. Eu tenho todos os valores, basta com que eu substitua, né? Então vai ser 2π vezes a frequência, que é 950 kHz, né? Portanto 950 vezes 10 elevado à terceira, vezes a indutância do componente, que é 20 mH. Então 20 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa continha na calculadora, eu vou chegar a uma reatância indutiva de 119,38 kΩ, tá? Quando a gente está analisando os circuitos, a gente sempre representa com a identidade imaginária aqui, né, o J, na análise de circuitos. Se não for na análise de circuito, você pode representar a reatância indutiva somente dizendo 119,38 kΩ, tá? Então esse seria aqui o valor da reatância indutiva para esse circuito aqui. Bom, mais um exemplo para a gente finalizar a aula, o exemplo 4. E aí ele pede o seguinte: calcule a corrente I no circuito abaixo. O que é que eu tenho aqui no circuito? Eu tenho um circuito em que está associado um resistor de 5 ohms com um indutor de 50 microhenries, tá? E esses componentes estão sendo alimentados por uma fonte de corrente contínua, né? Pelo símbolo aqui a gente vê que é corrente contínua, porque a fonte de corrente alternada ela tem um símbolo de uma senoide aqui. Então é uma fonte de corrente contínua de 110 volts e ele quer que eu calcule a corrente, tá? Então nós vimos o quê? Que o indutor num circuito de corrente contínua pode ser substituído por um curto-circuito, né? Já que a sua
Reatância indutiva, nesse caso, é zero, porque a frequência é zero. Então, ele não tem efeito nenhum sobre o circuito, né? Não há variação de corrente, não haverá tensão nos seus terminais, ele não influencia em nada no circuito. Então, eu posso simplesmente colocar um curto-circuito aqui para eliminá-lo e analisar o circuito somente com a resistência, tá? E aí fica fácil, é só aplicar a lei de Ohm. A corrente vai ser a resistência R1 vezes a tensão, portanto 5 vezes 110 volts, e vai dar aí 550 amperes, tá? Então a análise de circuitos de corrente contínua com indutores é bastante simples, você pode eliminar os indutores curto-circuitando os seus terminais, e aí faz a análise somente com os resistores, tá certo? Bom pessoal, assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos aí principalmente sobre a característica da variação de tensão nos terminais do indutor, né, a partir de uma variação de corrente. Com isso nós conseguimos definir a reatância indutiva nos indutores, né, e a importância desse conceito para a análise dos circuitos, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Na próxima aula nós vamos aprofundar a análise de circuitos com indutores e espero que por agora vocês tenham compreendido os assuntos. Nos vemos na próxima aula.